ele é considerado uma doença genética? Bom, o que é o câncer? Todo mundo fala dessa doença mundialmente, muitas pessoas morrem em decorrente do câncer, muitas pessoas se curam, mas qual que é o mecanismo? Como que ele surge? O que acontece? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar de uma forma simplificada para vocês entenderem melhor o que é o câncer. Se liga aí! Bom, para entendermos então se o câncer é uma doença genética ou não, nós temos que entender o que é uma doença genética. Bom, uma doença genética vai ser todas as doenças que vão afetar o material genético da célula, ou seja, o nosso DNA. O nosso DNA é a molécula que contém todas as informações do nosso organismo, ou seja, as informações que vai fazer a minha funcionabilidade, a sua funcionabilidade. Por exemplo, o DNA vai dar a cor dos meus olhos, do meu cabelo, da minha pele e se meu organismo vai funcionar bem ou não. Exemplos de doenças genéticas, uma bem conhecida é a síndrome de Down, a síndrome de Turner. Essas são doenças genéticas, mas será que o câncer é? Bom, para entendermos melhor, nós temos que entender o que é o câncer. E para entender o que é o câncer, nós temos que trazer alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de neoplasia. Bom, neoplasia, se nós desmembrarmos a palavra, neo significa novo e plasia significa formação. Então, a neoplasia vai ser uma nova formação, ok? A neoplasia vai ter dois tipos, a neoplasia benigna e a neoplasia maligna, que é o que nós conhecemos como câncer. Muitas pessoas utilizam o termo tumor. Tumor é um sinônimo de neoplasia, então é a mesma coisa. Neoplasia benigna é igual a tumor benigno. Neoplasia maligna é igual a tumor maligno, que é o câncer, ok? Então, o câncer só vai ser o tumor maligno. E aí você me pergunta, mas Isa, um tumor benigno pode virar um tumor maligno? Eu posso ter um tumor benigno e virar um câncer? Bom, depende. A maioria dos tumores benignos, eles não vão progredir para um câncer, eles não vão virar um câncer. Mas existem alguns tipos de tumores que eles passam por um tumor benigno para virar um tumor maligno. Então, ele tem uma linha de crescimento. Um grande exemplo vai ser o câncer colo de útero. Então, o câncer de colo de útero, ele começa com uma lesão benigna e essa lesão vai progredindo, evoluindo até se tornar o câncer. Por isso que os médicos, eles acabam dividindo em estágios clínicos, como NIC 1, NIC 2, NIC 3. Isso, então, vai ser uma progressão. Um outro exemplo é o câncer coloretal, também tem essa progressão. Se você vai pegando isso no início, você retira cirurgicamente e é tratado. Acabou, a lesão não progride. Mas se você não consegue detectar, essa lesão vai progredindo até realmente se estabelecer num câncer, ok? Bom, mas qual a diferença então do tumor benigno e do câncer? Vai ser o seu crescimento. O tumor benigno, ele vai ser um crescimento mais lento, mais delimitado, mais organizado. Geralmente a função do tecido, ela pode ser mantida ou exacerbada, então você vai produzir alguma coisa a mais naquele tecido. E geralmente as células daquele tumor vão ser muito parecidas com as células normais, não tem não é totalmente tão diferente assim. Já o câncer vai ser um crescimento muito mais rápido, muito mais agressivo, invasivo, então ele vai invadir tecido, seu crescimento é totalmente irregular, as células podem ser células parecidas com o tecido normal, mas existem células totalmente diferentes do tecido normal, que perde essa característica normal, ok? E a sua função do tecido vai ser exacerbada ou ele perde a função daquele tecido, ok? Mas como que ocorre
né? Como que ocorre essa neoplasia? A neoplasia nada mais é do que uma proliferação exacerbada de uma célula, ou seja, um aumento da divisão celular com a diminuição da morte dessas células, ou seja, a diminuição da apoptose. Essa proliferação exacerbada, ela vai ocorrer por conta de mutações que ocorrem no material genético. A definição de mutações é o ato de mudar. Então, na biologia, a mutação significa mudanças no material genético, nas bases nitrogenadas daquele material genético. Quando você tem um acúmulo de mutações e o seu organismo não consegue reparar essas mutações, porque seu organismo ele tem um sistema para reparar essas mutações. Quando ele não consegue fazer isso, você tem o desenvolvimento de uma neoplasia, ok? Bom, Isa, você me disse então que a neoplasia vai ser essa proliferação exacerbada com diminuição de morte dessa célula e que vai ter várias mutações no material genético. Mas o que ela vai mutar que é tão importante que ocasiona isso? Bom, existem dois tipos de genes que são importantes para isso. Genes são sequências que estão presentes no material genético que expressam alguma coisa. Então, elas podem expressar uma função, ter uma atividade. Elas podem expressar, por exemplo, a cor do meu cabelo, tá? Neste caso, esses genes vão ser genes que vão controlar essa proliferação celular. Então, um gene vai promover a proliferação celular e o outro gene ele vai frear essa proliferação celular quando não necessária. E também, quando tiver erros nessa proliferação celular, vai ter genes desse mesmo grupo que vão conseguir reparar o material genético. Os grupos, então, são os protoncogenes, que vão ser esses genes excitatórios da proliferação celular, e os genes supressores tumorais, que vão, então, parar essa proliferação celular quando necessário, ou reparar o material genético. Quando esses genes são mutados, eles ficam desregulados na sua função e isso prejudica a funcionalidade normal da célula, ela não consegue trabalhar normalmente. Então, se eu muto um protoncogene, que é um gene que promove então o crescimento dessa célula, eu vou ter uma proliferação muito mais exacerbada. Se eu muto um supressor tumoral, eu não vou conseguir parar essa célula, tá? É claro que é muito mais complexo que isso, não é somente um gene que precisa ser mutado, porque a célula ela consegue se reajustar e ir para outros caminhos, outros genes, porque existem milhares de genes, ok? Então você precisa ter muitas mutações, muito acúmulo de mutações nesses genes para que você consiga realmente desenvolver um tumor, ok? Bom, mas daí eu perguntei para vocês, o câncer ele é uma doença genética? E eu expliquei que a doença genética, então, vai ser alterações no material genético. Então, sim, o câncer ele é considerado uma doença genética, ok? Porque ele tem mutações no seu material genético. E não por conta da hereditariedade da doença. Existem casos de câncer que ele tem essa hereditariedade. Por exemplo, o caso da Angelina Jolie, que ela verificou que ela tinha uma mutação num gene que poderia desenvolver o câncer de mama. Aí ela foi lá, fez todo um mapeamento para descobrir e decidiu remover, né? Fez a cirurgia de remoção de mama para que ela não desenvolvesse o câncer de mama. Como que funciona isso? Esses tipos de cânceres hereditários ocorre uma mutação nas células germinativas, ou seja, nos ovários e nos espermatozoides. Então, ele é passado de geração por geração, tá? Essa mutação é passada para geração. Então, a filha que recebe essa mutação vai ter uma predisposição a desenvolver um câncer. Não significa que, tendo a mutação, ela vai desenvolver o câncer, ok? Ela tem uma chance maior de desenvolver um câncer do que do que você, que não tem a mutação. Existem diversos genes que podem ser afetados. Por exemplo, o exemplo do câncer de mama que eu dei para vocês é o gene BRCA1 ou BRCA2,
tá? Por ela ter retirado a mama, ela pode ter câncer de mama? Ela não vai ter o tecido mamário, mas o BRCA1 e o BRCA2, elas estão expressas em outras partes do corpo. Então, ela pode ter uma predisposição genética naquela mutação, naquele gene, ok? Em relação aos cânceres esporádicos, que é a maioria que acontece, né? 90% dos casos são cânceres esporádicos que acontecem esporadicamente. Então, eu não tive uma alimentação correta, eu tive contato com todos os fatores de risco do câncer, por exemplo, tabaco, cigarro, radiações, alguns vírus causam mutações no seu material genético que causam desenvolvimento do câncer. Então, isso faz com que você ganhe a mutação em outras células do seu organismo, que são as células somáticas. Então, não são essas células germinativas que vão passar para a sua geração. Então, você não passa essa mutação, fica só em você. E essa mutação faz, então, que você tenha essa desregulação desses genes importantes para um funcionamento normal da célula e você tenha, então, o desenvolvimento do câncer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de eu trazer essa forma mais simples do assunto sobre o câncer, já que é uma doença que atinge a população mundial. Se vocês tenham gostado, deixe seu like e compartilhem com os amigos. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho também para você receber as notificações de novos vídeos. Me siga também nas redes sociais, @papocientista. Eu trago bastantes resumos e vídeos e imagens sobre diversos assuntos, é bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchauzinho!